Vamos juntos, eu e você, resolver cada uma das 10 questões para o concurso da CAL São Paulo, que foi organizado pela VUNESP? Eu não sei a versão dessa prova, que é a de assistente técnico administrativo. Então, se a letra que eu marcar aqui for diferente da sua letra, a letra que você marcou, confere o valor, beleza? Vamos lá que eu vou ficar pequenininho e a gente já vai sair para resolver a primeira questão. Considere a seguinte informação publicada na página eletrônica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 14 de 5 de 2026, sobre a trajetória da desaceleração do desmatamento em áreas protegidas pela Lei da Mata Atlântica, dados apresentados no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2024-2025. Essa dica é para você que quer muito passar no seu concurso, tá? Quando você estiver fazendo a prova, eu vou te pedir muito para você vir aqui, ó, e fazer esse risquinho aqui, ó. Por quê? Porque você percebeu que o que você leu até aqui não vai te influenciar, não vai te ajudar em nada a chegar na resposta desse problema. Então, se você tiver que reler esse problema, você vai ler sempre do risquinho para frente, tá? Vamos ver o que vem para frente. Aqui que está a informação dessa questão, ó. O levantamento registrou redução de 40% na supressão de florestas maduras da Mata Atlântica, que passou de X hectares no período anterior para 8,7 hectares no relatório atual. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o X é um valor compreendido entre... E aqui uma coisa que eu tenho sempre chamado a atenção em todos os vídeos que eu produzo no YouTube e especialmente dentro dos meus cursos, tá? No curso Dominando a VUNESP. A VUNESP está fazendo isso daqui, ó. Ela não está colocando os valores, ela está colocando intervalos, que é para você que tem o hábito de resolver as questões usando as alternativas, sair prejudicado, sair sem conquistar esse ponto. Então, olha só, o que a gente precisa entender para resolver essa questão sempre, a partir de hoje, tá? Você está vendo que ele está falando que existe uma redução de 40% e ele compara isso com um valor no início. E esse valor que ele compara, ele fala, passou de X para 8,7. Esse X é a sua referência. E sempre aquilo que for a sua referência, você aprende no método DZA que isso é 100%. Então a gente vai colocar aqui, ó, EC de hectares, porcentagem, para a gente identificar as duas grandezas. Esse hectares, referência, é o X. A porcentagem que te associa à referência sempre é 100%. Se reduziu 40%, aí que a gente tem que tomar cuidado. Ele está falando que o valor que a gente tem aqui, de 8,7 hectares, é com a redução de 40%. Se você tinha que pagar alguma coisa e receber um desconto de 40%, quanto em porcentagem você efetivamente pagou? Olha o que eu estou te perguntando, hein? O quanto em porcentagem você pagou? Você pagou 60%. Muito candidato jogou 40% aqui e não é. Se eu te perguntar se o desconto, aí sim, o desconto foi de 40%, não o quanto efetivamente você pagou. É a mesma coisa que você tem que aplicar aqui. Se eu falo que reduziu 40% e eu falo que passou a ser 8,7 hectares, eu tenho que associar a 60% o 8,7 hectares. Fechou? Então, se eu te dou a redução e falo o valor final, tem que sempre chegar a porcentagem que você vai ter com esse desconto, beleza? Agora, quem é meu aluno, aplica o cruz-credo em cima do x, porque daqui eu já saio com x é igual 8,7 vezes 100, porque a gente sempre multiplica o que a linha toca, dividido por 60, que é por quem a linha não toca. A gente vai tirar esse zero daqui para deslocar a vírgula para a direita. Multiplicou por 10, multiplicou por 100, multiplicou por 1000, a vírgula vai deslocar para a direita na quantidade de zeros, tá? Eu poderia deslocar duas vezes, mas eu vou ser mais ligeiro, já vou também cancelar esse zero com esse zero. Pronto. A gente tem 87 sendo dividido por 6. E 87 dividido por 6 vai dar para a gente aqui um x igual a 14,5 hectares. Com isso, vamos dar uma lida no enunciado para a gente não deixar o emocionado tomar conta e a gente perder essa resposta. Ele quer o valor de x, e o valor de x é um valor compreendido entre 14 e 15. A gente carimba a delta, esse ponto é nosso, a gente já cai para a próxima. Questão número 17. Uma reportagem publicada em 26 de 2 de 2025, abordando uma pesquisa realizada com pessoas com idades de 14 a 28 anos, indicou que 4 em cada 5 pessoas da geração Z já deixaram de comprar um produto após descobrirem algo negativo sobre a marca. Supondo-se que nessa pesquisa, 252 pesquisados teriam informado que já deixaram de comprar um produto pelo motivo em questão, o número de pesquisados que não deram essa resposta seria igual a... Vamos lá, aqui a banca ela trouxe uma visão um pouco diferente de razão e proporção. Ele deu pra gente de fato uma razão, falou que 4 em cada 5 pessoas já deixaram de comprar.
Então eu vou colocar o seguinte, deixaram de comprar sob o total, porque é essa visão que a gente tem que ter para iniciar essa questão. Então no universo de 5 pessoas, 4 já deixaram de comprar, então uma comprou, enxergou? E eu tenho uma relação que de 4 para 5, tá? Então T sendo o total de pessoas. Ele diz pra gente que 252 pesquisados teriam informado que já deixaram de comprar. Ele deu justamente o valor dessa grandeza aqui, desse carinha que está em cima, nessa razão em proporção. Então o que a gente faz? A gente vai substituir o D, deixar de comprar, por 252, vai colocar o T aqui embaixo e aqui a gente fica 4 para 5. Vamos multiplicar em cruz, né? Usar aqui a relação fundamental da trigonometria. A gente vai ficar com 4t é igual, meu aluno não faz as contas, ele só representa, porque depois ele vai passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo, vai dividir o 252 por 4 e o resultado multiplicar por 5. Isso tudo na simplificação. Hoje eu estou deixando de usar a simplificação aqui para deixar esse vídeo mais dinâmico. Então a gente ficaria aqui com um total de 315 pessoas. E aí muita gente foi olhar as alternativas e falou, mas não tem essa resposta. Claro que não vai ter, porque esse valor que a gente descobriu é o total de pessoas, que engloba aquelas que deixam de comprar e aquelas que compram. Então, para a gente chegar na resposta, que é quantos não deram, né? O número de pesquisadores que não deram essa resposta seria igual a... O que a gente tem que fazer? Pegar o total, que é 315, e subtrair desse universo 252. Aqui vai ficar 3, aqui empresta 2, 11, tira 5, vai ficar 6, 2 tira 2 vai ficar 0, e carimba a Charlie. Mas eu tenho certeza que muita gente embarcou aí e perdeu essa questão. E se você não quer perder mais essa questão na sua vida, confere aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso Dominando a VUNESP. Lá eu explico razão e proporção em todos os detalhes, inclusive essa daqui, e eu tenho certeza que muita gente acabou se prejudicando marcando a letra E. Vamos para a próxima. Considere as informações apresentadas na tabela extraídas do Censo Demográfico de 2022, realizado e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que a coluna intitulada Total contém a porcentagem das pessoas com deficiência em relação às pessoas com 2 ou mais anos de idade. Aí colocou uma tabela aqui, certo? Com base apenas nas informações apresentadas, é correto concluir como necessariamente verdadeira a afirmação contida na seguinte alternativa. Aqui ele coloca uma coisa que eu sempre peço para você tomar um cuidado. Ele colocou e fez uma pergunta sobre necessariamente verdadeiro. Concorda comigo que aquilo que a gente marca como alternativa precisa ser verdadeiro? Então por que ele está reforçando essa ideia? Porque aqui tem uma pegadinha que derruba muita gente. Olha só, na região Nordeste há mais pessoas com 2 ou mais anos de idade com deficiência do que na região Centro-Oeste. Aí você vai lá e dá uma olhada. Região Nordeste, 2 ou mais anos, você tem 2,4. E no Centro-Oeste, com 2 ou mais anos, você tem 1,7. E muita gente olha isso e fala, isso está certo, porque aquela porcentagem ali é maior do que a porcentagem que está embaixo. Mas sabe o que você vai aprender no método DZA? O que você aprende no meu curso? Você aprende o seguinte, nunca... Olha o que eu vou escrever aqui, para você anotar aí já, tá? Melhor, já salvar esse vídeo para você revisar no futuro. Nunca comparar porcentagens de universos diferentes. Porque quem estuda comigo tem que acertar esse tipo de questão. O que significa isso? Eu tenho uma quantidade de pessoas que moram no Nordeste e eu tenho uma quantidade de pessoas que moram no Centro-Oeste. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que moram no Nordeste 1.000 pessoas e que moram no Centro-Oeste 10.000 pessoas. E é justamente por isso que ele coloca esse necessariamente verdadeiro. Porque poderia esse valor mudar? Poderia. Eu poderia de repente colocar 10.000 no Nordeste e 1.000 no Centro-Oeste. E aí mudaria tudo. Mas é por isso que tem que ser algo que seja sempre verdadeiro. Mas voltando aqui para esse exemplo. Eu tenho 1.000 pessoas que moram no Nordeste. Então daqui eu teria 240 pessoas com 2 ou mais dificuldades. Ao passo que nesse caso aqui eu teria 1.700, desculpa, né? 1.700 pessoas com a deficiência. Então você percebe que mesmo a porcentagem menor deu um valor maior. Por quê? Porque são universos diferentes. É a mesma coisa que eu falar que eu vou dar 1% de aumento para um cara ganha 1 milhão
e 50% para um cara que vai ganhar R$1.000. E achar que o cara que vai ganhar R$1.000 vai ter um aumento maior que o outro. Não, são universos diferentes. E o que você descobriu comigo? Que universos diferentes a gente nunca compara. Então uma questão que está comparando a região Nordeste com a região Centro-Oeste, ela está necessariamente errada. Isso aqui você não vai julgar. Ah, pessoal, mas quando é que vai estar certo? Continua aqui comigo, você vai ver que eu vou te ensinar a chegar na resposta. Olha só. Na região Centro-Oeste, há mais pessoas com 2 ou mais anos de idade com deficiência do que na região Nordeste. De novo, ele está pegando o Centro-Oeste e comparando com um universo diferente, que é o Nordeste. Não, isso aqui está errado. Pegou? Olha como você está ficando esperto, já escapando dessa pegadinha. Vamos seguir. Na região Nordeste, assim como na região Centro-Oeste, quem estuda comigo já identificou uma coisa importante aqui. Ele juntou os universos. Agora ele está comparando o quê? Ele está juntando o Nordeste com o Centro-Oeste e formando um universo só. E com um universo só, a gente pode comparar características. E é claro, aquilo que eu tiver maior em porcentagem, num universo só, vai ter mais elementos. Então vamos olhar aqui. Ele fala, na região Nordeste, assim como na região Centro-Oeste, juntamos o universo, há mais pessoas com 2 anos ou mais de idade com uma dificuldade funcional do que com 2 dificuldades funcionais. Vamos olhar com o universo juntado aqui agora. Aqui, juntando esses universos, a gente teria aí 6,2 somados com 4,8, que daria 11%. Então, desse universo, eu saio com 11% de pessoas com uma dificuldade funcional. E eu vou juntar também o outro universo. Eu passaria a ter 2,4 somado com 1,7, dando 4,1% com 2 ou mais. Como esse universo está junto agora, é como se eu juntasse esse 10 mil com 1.000 e eu tivesse 11 mil. 11 mil eu tiro 11%, é um valor muito maior do que juntar, pegar esses mesmos 11 mil e tirar 4,1%. Então você pegou a essência? Eu só posso comparar quando eu tenho um único universo, quando o conjunto de elementos estão juntos. E essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Pode carimbar, Charlie, o ponto é seu. Vamos seguir. Na região Centro-Oeste, há mais pessoas com 2 ou mais anos de idade, com 2 ou mais dificuldades funcionais do que região Nordeste. Está errado, universos diferentes, não compara. Está muito fera já. Na região Centro-Oeste, há mais pessoas com 2 ou mais anos de idade, com uma dificuldade funcional do que a região Nordeste. Você percebeu que só de saber que você não compara universos diferentes, você teria chegado na resposta correta. Todas as outras alternativas estão comparando universos diferentes. Vamos para 19. Questão 19. Um gráfico de setores, você que estudou comigo, falei que ia cair nessa prova, viu? Caiu. Um gráfico de setores representa a distribuição de todas as respostas sim, não e talvez, dadas por pesquisados a uma pesquisa realizada, sendo essas respostas as únicas possíveis. Então, em todo esse setor circular, a gente só tem essas 3 respostas. Sabendo-se que cada pesquisado assinalou apenas uma das respostas, que o número de respostas não corresponde ao dobro do número de respostas talvez, e que o número de respostas sim foi 50% maior do que o número de respostas não, é correto afirmar que a medida do ângulo central correspondente à representação do número de respostas sim dadas à pesquisa é de, insisti muito que se fosse cair uma questão difícil seria com o ângulo central, o que aconteceu aqui. Muito bem. O que a gente sabe? Vamos chamar de S o sim, vamos chamar de N o não e vamos chamar o talvez de T. Se a gente somar os ângulos centrais, isso tem que dar 360 graus, tá? Porque está falando de um gráfico de pizza, uma circunferência. Então, se essas são as únicas respostas, se a gente somar todas elas, a gente tem que ter esse ângulo central de 360 graus. Pegou aí? Sempre a gente vai associar o total com 360 graus. Ele segue dizendo o seguinte, ó. O não corresponde ao dobro de talvez. Então, não é igual, corresponder é ser igual. Então, não é o dobro de talvez. E que o número de respostas sim foi 50% maior do que o número de respostas não. Tá, então vamos lá. O sim, ele quando fala que é 50% maior, mesma coisa que a gente já fez nessa aula aqui. Tem uma referência. A referência, nesse caso, é o não. Então, o não é nosso 100%. E 50% maior é 150% do não, beleza? Montando isso daqui, a gente já vai conseguir chegar nessa resposta. Olha só, aqui a gente tem um sisteminha de 3 variáveis. E a gente sempre vai identificar no método DZA qual variável mais repete ali. Se a gente for olhar todas essas equações, a que mais aparece é a variável N. Ela é a que mais aparece.
E sempre você vai deixar a outra variável sozinha. Sempre é esse o método que você vai usar. Você vai identificar a que mais aparece e a outra fica sozinha. Então, por exemplo, esse N é o que mais apareceu. O S aqui, ele está sozinho. Está lá do outro lado da igualdade, sozinho. Só que quando a gente olha para a segunda equação, a gente percebe que o T não está sozinho. O T está multiplicando 2. Então a gente tem que deixar ele sozinho. Como é que a gente faz para deixar sozinho? Deixa o T sozinho, ué. E esse 2 está multiplicando, joga para o outro lado. Ele aparece dividido N. Isso aconteceu? Agora é só você ir lá na equação de cima e substituir os valores, né? Aquilo que você tem de variável nas demais equações. Então, por exemplo, esse S. Esse S para você é 150% de N. O N você não vai mudar e o outro lá, o T, você vai colocar N sobre 2. Isso sendo igual a 360 graus. Beleza? Trabalhar com a porcentagem aqui não vai ser muito legal. Então eu vou colocar na forma decimal, tá? Você poderia escrever aqui 150 sobre 100, sem problema nenhum. Mas para deixar essa conta um pouquinho mais rápido, vamos deixar isso aqui como 1,5 ou 1,50n, que é a representação decimal da porcentagem. Mais n sobre 2 igual a 360 graus. Se a gente tem uma soma aqui, uma soma de frações, a gente precisa tirar o MMC. Então vamos tirar o MC, sabendo que aqui embaixo a gente tem 1, aqui embaixo não tem ninguém, tem 1, e aqui a gente tem 1. O único número diferente é o 2, então o seu MMC vai ser o próprio 2. E você sempre tira o MMC no método DZA, tá? Dos dois lados, porque no final é só você cancelar e já ficar com a equação pronta. É só dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 divide por 1, 2, que multiplica 1,5 vai dar 3n. Mais, sinal sempre acompanha. 2 divide por 1, 2, que multiplica n, 2n. Mais 2 divide por 2 vai dar 1, que multiplica n, n. Do outro lado, 2 divide por 1, 2, que multiplica 360. Vamos resolver porque não é uma conta difícil, né? Vai ficar 720. Cancela dos dois lados, como eu te disse, que isso ia te ajudar. E agora a gente vai somar o que a gente tem na equação de cima, que vai ser 3n mais 2n, 5n, mais n, 6n igual a 720. Eu passo o 6 para o outro lado dividindo, e a gente chega que o n é igual a 120 graus. E aí o emocionado vai tomar conta de você. Se você não ficou preparado para isso, vai. Porque você vê um N 120, olha as alternativas, lá na primeira tem um 120 te chamando. Vem aqui, vem perder uma questão aqui comigo. Você não vai fazer isso, porque no método DZA, você aprende a deixar o emocionado quieto e escutar o gênio. O que o gênio fala para você? Relê o enunciado. E o que o enunciado quer? O enunciado quer que você coloque a resposta de quem falou sim. E a gente descobriu o N, que é não. Então você que é acostumado a usar x, y, z, quem é x, quem é y, quem é z? Percebeu? Por isso que a gente sempre usa ali variáveis que lembrem o que a gente está calculando. Beleza, então eu preciso achar o S. E o que o S é? O S ele é 150% do não. Então vamos calcular quem é o S. É 150% do não, que é 120. Olha que bonitinho. Agora esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. E a sua conta no dia da prova era fazer 15 vezes 12, que vai dar o sim sendo igual a 180 graus. Você carimbando a delta. E quando a sua tia no final do ano perguntar, e aí, você passou em algum concurso? O que você vai responder? Sim, tia, eu passei. Eu fiz o curso do Prof. Edu Tavares, usei o método DZA e esse ano eu sou um concursado. E acabou. Você vai se livrar da tia chata que todo ano te pergunta como é que você foi nas provas. Beleza? Questão número 20. As 483 cadeiras alugadas para o evento foram distribuídas em formação retangular em filas, sendo que em cada fila continha a mesma quantidade de cadeiras. A distribuição foi feita em X filas, com X mais 2 cadeiras em cada fila, numerando-se as filas em ordem. Ficou decidido pelo cerimonial do evento que os convidados que fossem chegando ocupariam inicialmente as cadeiras da primeira fila, até preenchê-la totalmente, depois as cadeiras da segunda fila e assim sucessivamente. De modo que uma fila somente passaria a ter as cadeiras ocupadas quando a fila anterior estivesse totalmente ocupada, o que foi cumprido. Sabendo-se que nenhum convidado deixou a festa antes do seu encerramento, é correto afirmar que o número de filas com cadeiras totalmente ocupadas, quando o evento contou com exatamente 320 convidados sentados nas cadeiras, era igual a... Essa questão eu trabalho muito no meu curso, porque o meu aluno, o aluno do método DZA, ele tem que chegar com condições de acertar essa questão. E aqui a banca foi muito maldosa, porque ele fala o total de cadeiras e fala quantas estão ocupadas. Mas vamos pensar comigo. Como é que eu calcularia o total de cadeiras? Vamos colocar um exemplo prático aqui. Você tem 5 filas com 10 cadeiras por fila.
Então, para ter o total de cadeiras, era só multiplicar esses dois valores e chegar em 50 cadeiras no total, certo? É o mesmo espírito que a gente vai fazer aqui. Então, se eu pegar x, que são as filas, e multiplicar por x mais 2, que são as cadeiras, por fila, eu posso igualar isso aqui a quanto? A 483. Certo? E o que você vai aprender comigo no método DZA? Que antes da gente resolver, antes da gente tentar resolver essa equação de segundo grau, a gente vai fazer a fatoração desse valor aqui. Vamos pegar o 483 e vamos fatorar. Vamos fatorar para ver se a gente acha dois valores ali nesse produto, onde um desses valores é 2 unidades a mais do que o outro, que é justamente o que está aqui, ó. Então, se eu tiver 5 como valor de x, o outro número é o 5 mais 2. Você vai entender isso aqui na fatoração, olha só. Não dá para dividir por 2, porque não é par. Vamos chamar o 3 porque o 3 vai dar. Isso vai dar, 4 por 3 vai dar 1, sobra 1, 18 por 3 vai dar 6, 6 vezes 3, 18 para 18, nada, 3 dividido por 3 vai dar 1. Deu 161 aqui. E aqui a banha começou a dificultar a nossa vida. Por quê? Porque 161 ele não é divisível por 3. Se a gente somar os algarismos, vai dar 8. E do outro lado você vai estar pensando, mas será que não seria mais fácil resolver por Bhaskara? Vai ser tão difícil quanto. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que procurar o próximo primo que divide. E aí o ideal é você ir por tentativa. Pegar o 161 e dividir pelo próximo primo. Não vamos usar o 5, porque não terminou nem com 0 nem com 5. E o próximo primo seria o 7. E dá para dividir o 161 por 7. E isso aqui vai dar 23. E olha só que interessante. Que número que a gente tem aqui? 21, porque aqui a gente sempre multiplica. E que número que a gente tem aqui? O 23. Justamente aquilo que eu estava procurando. Dois números onde um fosse 2 unidades maior que o outro. Então esse número aqui, ó, eu posiciono aqui, 21, que vai multiplicar o outro número lá dentro, que vai ser 21 mais 2, que vai dar o 23, que é o que eu quero. Fechou? E a gente organizou isso aqui sabendo que esse número são as filas e esse número aqui é cadeira por fila. Agora a gente consegue chegar na resposta dessa questão. Porque olha só, eu tenho 320 convidados. Então se eu pegar esses 320 convidados e eu dividir o número de convidados por fila, ou seja, dividir isso por 23, eu vou descobrir quantas filas eu vou ocupar. Seria a mesma relação dessa equação aqui, ó. Se eu pegar o candidato por fila e passar para o outro lado dividindo, eu descubro quantas filas eu ocupo. E realmente, essa questão até o momento é a mais difícil dessa prova, tá? Vamos lá. Vamos fazer a divisão. Aqui vai dar uma vez, pega o 32, divide por 23, vai dar uma vez. Vamos subtrair daqui. Aqui vai emprestar, vai ficar 2. Aqui 12, tira 3, vai dar 9. E 2 menos 2 vai dar 0. Beleza. Vamos descer o 0 aqui. 90 dividido por 23 vai dar 3 vezes. 3 vezes 3 vai dar 9, 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 79, aqui empresta fica 8, 10, tinha 9 fica 1. 8 tinha 7 fica 1. Então, olha só o que a gente descobriu aqui. Que a gente teria ocupadas, né, 13 filas. E esses 11 aqui seriam que ocupariam, então, a próxima fila. Então, eu teria 13 filas completas e na próxima fila sentariam 11 pessoas. E com a pergunta o número de filas com as cadeiras totalmente ocupadas, a gente pode cravar que a resposta é a Charlie. Letra 13, letra C. Carimbar essa daí. E essa realmente foi a questão que colocou essa novidade. Ele quis ir além da quantidade de filas e cadeiras por fila. Tá? Então, uma questão bem desafiadora. Quem acertou, parabéns. Questão número 21. O período chuvoso de 2024 a 2025 no estado de Minas Gerais foi de outubro de 2024 até março de 2025. Naquele estado, as médias mensais de temperatura para os 3 primeiros meses do referido período chuvoso, na escala Celsius, foram 29,2 graus, 30,3 graus e 29,9 graus, respectivamente. Para os últimos 3 meses do referido período, na mesma escala, sabe-se que a média mensal de temperatura de janeiro de 2025 ficou 0,5 graus abaixo da média mensal da temperatura de fevereiro daquele ano, e que esta última ficou 0,5 graus abaixo da média mensal da temperatura de março de 2025. Pelo amor de Deus, né? Quanta informação truncada nesse enunciado. Mas a gente respira e encara, beleza? Essas informações constam no relatório de período chuvoso 2024-2025, publicado pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Com base nas informações apresentadas e sabendo-se que a média aritmética simples das médias mensais das temperaturas para os 6 meses do período chuvoso 2024-2025 no Estado de Minas Gerais foi igual
de 29,7 graus Celsius, é correto afirmar que a média mensal da temperatura de fevereiro de 2025 na escala Celsius do estado de Minas Gerais foi de média aritmética a gente sempre tem. Só que essa questão também subiu o nível e é por isso que a gente trabalha muito isso. E eu vou deixar as ferramentas para você acertar essa questão usando o método DZA. Ele deu para a gente ali um intervalo onde está sendo medido esse período chuvoso. Então foi de outubro, então, outubro, mais novembro, mais dezembro, mais janeiro, mais fevereiro, mais março, que é onde esse período encerra. Olhando isso daqui, a gente percebe que nós temos 6 meses. Então, se a gente somar esses valores e dividir pela quantidade de valores, então se eu dividir isso aqui por 6, esse cálculo é o cálculo da média. E ele disse pra gente, que bonitinho, e fala aqui, ó, para os 6 meses do período chuvoso de 2024 e 2025, foi igual a 29,7 graus Celsius. A média foi igual a 29,7 graus Celsius. Então, a gente vai igualar isso aqui a 29,7 graus. Só que ele deu mais algumas informações. Ele falou que os 3 primeiros meses, tá? Nos 3 primeiros meses do referido período, foi de 29,2. Então, outubro, 29,2. Novembro, 30,3. E dezembro, 29,9. Agora vem a parte que ele pesou aqui em cima dos candidatos, tá? A VUNESP, além de colocar textos longos, exigiu muito dos candidatos nessa prova aqui, tá? Ela fala o seguinte, que sabe-se que a média mensal da temperatura de janeiro ficou 0,5 abaixo da média mensal de fevereiro daquele ano. E que esta última, ou seja, fevereiro, ficou 0,5 abaixo da média mensal de março. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como um compara com o outro, e o mais distante dessa comparação, o que mais vai ajudar a gente é março, a gente vai chamar março de X. E você vai entender por causa dessa parte aqui, ó. Ele fala pra gente que fevereiro daquele ano ficou abaixo de 0,5 da média mensal de março. Então, se março é X, fevereiro é X menos 0,5. E se janeiro é 0,5 abaixo de fevereiro, então janeiro vai ser o quê? X menos 0,5 do que eu tive aqui, ó, em fevereiro. Então, se eu pegar isso daqui e também tirar 0,5, eu vou estar tirando 1 grau. Percebeu como foi maldosa essa situação aqui? Essa parte foi pesada. Então, a gente vai buscar como fevereiro se relaciona a março e janeiro se refere a fevereiro, que se relaciona a março, chama o X em março e trabalha para você não perder essa questão de sua prova. Então, o que a gente teria aqui em relação a janeiro, fevereiro e março? X mais X mais X, vou somar 3x. E menos 1 com menos 0,5 vai dar menos 1,5. E isso tudo dividido por 6, sendo igual a 29,7. Agora a gente consegue sair nessa resposta. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar esses valores em graus, que vai ser 29,2 mais 30,3 mais 29,9 e subtrair aquele 1,5. O que vai dar para a gente um valor de 87,9. E está somando ainda mais esse 3x, e esse 6 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 29,7 vezes 6, o que vai dar para a gente 178,2. Vamos passar esse 87,9 para o outro lado, para subtrair. Então 3x vai ficar igual a 178,2 menos 87,9. Isso vai dar 90,3. Quando eu pegar esse 3 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, eu fico que x é igual a 30,1 graus. Beleza, não vai me olhar lá, não vai me dar ouvido emocionado, hein, pelo amor de Deus. Não vai me olhar as alternativas. A gente chegou no valor de x. X pra gente é março. Vamos ver o que ele quer saber. É correto afirmar que a escala mensal da temperatura de fevereiro, percebeu? Uma VUNESP, ela não perdoa, ela põe a galera no ônibus dos emocionados e manda embora. Vai perder a questão. Então sempre vem aqui, se você destacou, você fez até melhor. Ele quer em fevereiro. O que fevereiro é pra gente? Fevereiro é pra gente 0,5 a menos do que eu tive em março. Então eu vou pegar esse 30,1 e vou tirar 0,05. O que vai dar pra gente o valor em fevereiro. Vou até colocar aqui a representação, tá? Fevereiro foi x menos 0,5. Então ficou 30,1 menos 0,5. Então fevereiro, não estou na frente, né? Deixa eu sumir aqui para não tomar um espaço. 29,6. Aí sim, ouvindo o gênio, carimba Charlie, e esse ponto é seu. E ó, se você tá gostando da explicação, tá aprendendo aqui comigo, deixa eu sentir desse lado, tá? Deixa eu sentir com a sua curtida. Cada curtida que eu vejo aqui é uma pessoa que eu sinto que eu ajudei com o meu conteúdo
e deixar ela mais próximo da aprovação. Então, se você se sente mais preparado para encarar um concurso, deixa eu sentir desse lado aí, curte o vídeo, tá? E se você conhece alguém que está estudando, compartilha com ele. Isso aqui é feito para ajudar você realmente a evoluir na matemática, fechou? Questão número 22. Um total de 1.170 folhas de papel sulfite, sendo 450 na cor amarela e as demais na cor branca, serão distribuídas em envelopes, de modo que cada envelope venha a conter X unidades de folha na cor amarela e Y unidades de folhas na cor branca, sem sobrar folha fora dos envelopes. Se a escolha do número de envelopes foi feita pelo maior número possível e atendendo às condições apresentadas, a diferença de Y menos X será igual a, aqui no método DZA, eu garanto, quem estuda e se prepara comigo, chega nessa resposta da questão sem errar. Porque olha só, ele quer dividir pelo maior número possível. O maior número possível numa divisão só pode ser o maior divisor comum, certo? Ele quer dividir quem? Ele quer dividir 450 folhas na cor amarela e as demais. Então eu vou ter que pegar o 1170, subtrair 450 para descobrir que eu tenho 720 folhas na cor branca. Então aqui pra gente é amarelo, aqui é branca. Ele falou que o envelope vem a conter X unidades na cor amarela. Então esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Ele foi colocando um monte de variável aí para dificultar a tua vida, tá? Mas respira, a gente vai sair daqui com essa resposta. E agora, quando a gente calcula o MDC, o que você aprende comigo é o seguinte, o que você aprende aqui, ó, no método DZA, é que a gente só divide por quem divide todos ao mesmo tempo. Pegue esse bizu que você sempre vai chegar nessa resposta. Vamos dividir por 2, já que os dois são pares. Aqui vai dar 225. E desse lado aqui vai dar 360. Você nota que o 2 não divide mais todo mundo. Então você passa para o próximo, que divide todos. E você pode usar o 5, não tem problema. Mas eu peço sempre para seguir a ordem dos primos. Para você ter um método que já vai favorecendo o seu raciocínio, tá? Vamos usar o 3, já que se eu somar 225 ali vai dar 9, tabela do 3. E se eu somar 360, nos algarismos do 360, vai dar 9, tabela do 3. Então usa o 3. E ó, usa primos aqui, hein? Vai evitar que você cometa alguns erros. Então aqui vai ficar 75 e aqui vai dar 120. Dá para dividir de novo por 3. Então se eu dividir por 3, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 40. Não dá mais para dividir por 3. A gente chama o próximo primo. Aí sim aparece o número 5. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 8. E o que você aprende no método DZA também? Sempre o do lado direito é o valor, tá? É o MDC, é o maior possível. Então, quando a gente multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3 vai dar 45. 45 vezes 2 vai dar 90. Então você fala, mas ele quer 1, 2, 3, ele quer a diferença entre x e y. De onde sai x e y? O que você vai aprender também comigo é o seguinte. Se eu dividir pelo maior possível, o lado esquerdo sempre me dá o menor possível. Isso aqui é pergunta de uma parte de questão da VUNESP, tá? E o que você descobriu? O que você quer dividir? Você quer que a escolha do número de envelopes for feita pelo maior número possível. Então, esse 90 aqui são o número de envelopes. Então, você vai distribuir isso em 90 envelopes. E olha que coisa linda. Se você pegar 450 folhas amarelas, que é o nosso X, e dividir em 90 envelopes, você vai ter 5 folhas amarelas por envelope. Justamente esse X. E se você pegar 720 e dividir em 90 envelopes, você vai ter 8 folhas brancas por envelope. Esse é o valor de Y. Por isso que o MDC a gente faz desse jeito, porque a gente já sai com as respostas que a questão com a resposta que a questão está te pedindo. Ele quer a diferença entre o Y menos X, entre 8 e menos 5. E isso vai dar 3. Você carimba, Charlie, esse ponto é seu. Ah, professor, mas eu uso o método que eu marco lá quem é o MDC, né? Eu marco aquele que dividiu todo mundo. Pois é, você consegue chegar no 90, mas a resposta explodindo logo no final, você não vai ter. E isso vai tirar de você preciosos segundos. Então segue o método DZA, que vai ficar... Ó, você vai chegar na resposta na frente de muita gente, enquanto vai ter gente sofrendo para fazer a 22, você já está na 23. Vamos lá. Conforme consta no relatório do período chuvoso 2024-2025, publicado pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, de 2014-2025, o ano com o maior número de registros de desastres geohidrológicos e climáticos no Estado de Minas Gerais foi 2022, com um total de 454 registros, tá? A gente vai pegar aqui, pessoal, vamos fazer o risquinho aqui, porque, ó, todos os enunciados aqui teve muito texto. Isso aí dificulta demais, né? Vamos fazer o risquinho, porque agora a gente sabe o seguinte. Foi 2022 com 454 registros, beleza?
sendo que o número de registros de desastres climáticos superou 348 o número de registros de desastres geohidrológicos. Se o ano com o segundo maior número de registros foi 2020, com 215 registros de desastres climáticos, então é correto afirmar que a diferença entre o número de registros de desastres climáticos ocorridos em 2022 e 2020 é igual a... Vamos lá, ele falou que em 2022 a gente teve 454 registros, tá? Sendo que desastres climáticos, que eu vou chamar de D, superou em 358 geohidrológicos, que eu vou chamar de G. Então D mais G é igual a 454. O que ele fala pra gente? Ele fala que o desastre climático, o D, superou. Quando você fala superar, você coloca um igual e você pega outra variável, que é G, e superou é somar. Então você soma o valor que ele está te dando, que é 348. Com isso daqui, você tem um sisteminha que a gente vai trabalhar na substituição, porque sendo igual, a gente iguala. A gente vai tirar aquele D de lá, vai colocar G mais 348, a gente substituiu o D, continua somando com o G, e isso é igual a 454. Então aqui vai ficar 2G é igual, 358 passa para o outro lado, vai ficar 454 menos 348, o que vai dar para a gente 106. Então isso aqui é 106, o G, né, o 2 passa dividindo e descobre que o G é igual a 53. Beleza. Mas o que ele quer calcular aqui é a diferença entre desastres climáticos. Por isso que é bom você colocar as variáveis, tá? Porque a gente calculou o G, mas o que a gente quer calcular é o D. Então dá para calcular o D? Dá. O D ele vai ser igual ao G, que é 53, mais 348. Então o D é 348 mais 53, que vai dar para a gente 401. Beleza, agora a gente consegue chegar na resposta porque ele quer a diferença entre os desastres climáticos entre 2022 e 2020. 2020 foi 401 e 2022... Não, desculpa. 2022 foi 401 e 2020 foi 215. Então, vou pegar 401 e subtrair 215. Então, tirando 215, isso vai dar 186, carimba alfa e pronto. Mais um pontinho aí no nosso cartão de respostas. Vamos para a questão número 24. Uma peça ornamental tem um formato de prisma reto com 2 centímetros de altura e base no formato de triângulo retângulo com o maior e o menor lado medindo 13 centímetros e 5 centímetros. Por que eu estou rindo? Já vou explicar. Tá? O volume que essa peça ocupa no espaço é de... Olha só, como ele fala que a base é um triângulo retângulo, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Ó. Ele fala que a base é um triângulo retângulo, onde o menor é 5 e o maior é 13, quem se preparar comigo conhece triângulos pitagóricos e nem tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Esse é um triângulo que eu cito em todas as aulas. Assiste a minha live aqui às terças às 19, que você vai ver eu falando sempre desse triângulo aqui. É o 5, 12 e 13. E por que isso ajuda? Porque você vai descobrir o seguinte, que quando a gente fala de prisma, a base dos prismas, elas sempre são iguais. Então a gente tem essa figura aqui embaixo também, 5, 12 e 13. E como é que a gente calcula o volume de um prisma? O volume de um prisma sempre é a área da base vezes a altura. Como é que a gente calcula a área da base? Pô, a base é um triângulo. Então, se ele é um triângulo, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, para calcular a área desse triângulo, é a base. Né? A base aqui é aquilo que forma a altura, tá? E a altura é tudo que tem 90 graus. Então, se eu olhar para esse triângulo, ele assim nessa posiçãozinha aqui, ó, eu poderia colocar a base 5, aqui 12, e a hipotenusa 13. Então, a base seria o 5, formando com a altura 12 ali, tá? Então, a área desse triângulo seria 5 vezes 12 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 12 por 2 vai dar 6. Então, a área desse triângulo é 30. Ah, mas eu preciso multiplicar por 2 porque eu tenho duas bases? Não. O volume é a área da base vezes a altura. Pega o bizu que você sempre vai chegar nessa resposta. Então, vamos lá. O volume fica sendo a área da base, que é 30, vezes a altura, que é, nesse caso, 12. 30 vezes 12, e aí o gênio vai sorrir e a sua tia vai ter que ficar calada no final do ano. 12 vezes 30 vai dar 360, carimba alfa, mais um ponto no seu gabarito. E finalizando a prova, vamos para a última. 3 prensas trabalhando juntas e ininterruptamente, todas com a mesma capacidade de produção, finalizam 16.800 unidades de um produto em um período de 4 horas e 40 minutos. Mantendo-se as condições de produção, estima-se que um total de 8.400 unidades do mesmo produto seja finalizado por duas dessas prensas em um período de tempo igual a... Tem 3 grandezas, que tem prensa, produção e unidade de tempo. E um dos elementos é uma consequência, é uma produção, vai trabalhar na causa e consequência. Causa, consequência.
Causa é tudo aquilo que eu preciso ter para produzir essas peças aí, para fazer essa produção. Light tem prensas e a gente tem tempo em minutos. A gente vai deixar tudo em minutos, tá? E como consequência, a gente vai ter o quê? A produção, as unidades. Então a gente vai preencher esses espaços aqui. A gente tem três prensas trabalhando num período de 4 horas. Vai ficar 4 vezes 60, 240, mais 40, 280 minutos. Isso produz 16.800 unidades. Aí ele fala o seguinte, ele quer produzir 8.400 unidades, a gente já percebe que é a metade, tá? E por 2 prensas. E vai colocar um X aqui, esse X é o que a gente precisa calcular, que são os minutos. Quando é causa, multiplica na mesma linha. Quando é consequência, inverte. Quando é causa na mesma linha, consequência, inverte. A gente vai multiplicar esses valores conectados pelas linhas e vai igualá-los. Sempre deixando a linha do X do lado esquerdo. Então vai ficar 2 vezes X vezes 16.800 igual a outra linha, que é 3 vezes 280 vezes 8.400. Vamos isolar o X. Então vai pegar o X sozinho. Fica 3 vezes 280 vezes 8.400 dividido pelo 2 vezes 16.800. Eu vou cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Aqui eu vejo 84 e o 168. Quem namora os números e aprende a namorar os números comigo, já percebe que um é o dobro do outro. Então vamos dividir os 2 por 84. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Aqui a gente tem 2 vezes 2, 4. Então se eu pegar aqui esse 4, dá para pegar esse 280 e dividir por 4, que vai dar 70. E aí, ó, namorando os números, 3 vezes 70 vai dar 210 minutos. 210 minutos dá para tirar 180 minutos, que seriam 3 horas. Tirando 3 horas daqui, eu fico com 3 horas e 30 minutos. Carimba, a bravo. E a gente passou aí por mais uma prova resolvida passo a passo, ajudando você a conquistar a sua aprovação. E se você gostou da didática, gostou dos métodos que eu uso aqui, sim, eu vou te ajudar a interpretar, eu vou te ajudar a calcular, vou te ajudar a namorar com os números, escapar do emocionado, ou ouvir o gênio e evitar que a sua tia enche o seu saco no fim do ano. E se você quer realmente que isso aconteça com você, confere o curso Dominando a Vunesp, que eu deixei aqui, ó, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e me transformar no seu maior aliado na conquista da sua vaga. Eu estarei com você todos os minutos, seja na aula, seja no grupo, dando suporte para a sua dúvida. E se você quiser muito mais conteúdo, já se inscreve e ativa a notificação, porque se aparecer uma notificação aqui, é conteúdo para ajudar você a evoluir na matemática. Até o próximo vídeo. Tchau!